Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Gestão, hoje com o tema patrão versus funcionário, quem é o vilão, né? O patrão malvadão ou o funcionário corpo mole, né? Então, como diz o Tony aí, será que vai ter treta hoje? Vai ter treta. E aí, Se Tony, depender de vai mim, ter treta? vai Se ter. depender de você, vai ter treta. E Vai a ter. treta é que a Carla vai poder contribuir, todos nós, né, vamos poder contribuir mais especialidade da Carla e RH, e eu vou também colocar vários pontos de vista aqui que eu considero, não digo polêmico, eu acho que são visões que às vezes a gente não enxerga um pouco o outro lado, né. Seja bem-vindo, Wesley. Wesley acho que já esteve aqui com a gente outras vezes. Já Opa, sim, boa Wesley, noite, sobe aí, Wesley. rapaz. E quem quer começar? Eu tenho muita coisa para falar. Opa, Começa. Wesley Eu chegou aí. só queria começar falando aqui, porque eu acho que o que menos falar hoje vai ser eu aqui. Então, eu só queria começar falando aqui o seguinte, que eu creio, na minha visão, que a maior parte desse atrito que tem não só entre patrão e funcionário, né? Mas entre a própria equipe, é falta de comunicação, sabe? Falta de autoconhecimento próprio e colocar as palavras corretas. Então, eu acho que essa falta de uma comunicação adequada e às vezes as pessoas criam aquele ambiente de fofoca entre a equipe e não fala para quem deve ouvir a reclamação ou aquilo que está acontecendo dentro da empresa. Isso eu já vi muitas vezes acontecer e até recentemente eu conversando com uma amiga aí, ela falando, igual você já falou, né, que a maior parte dos atritos que acontece é compra e Comercial. RH e TI, certo? Então, e aí é bem isso. Às vezes eles reclamam porque, por exemplo, o compras mudou um determinado código, não passou corretamente para a equipe tira no código antigo, vai a mercadoria errada para cliente, aí troca, causa um impasse na equipe inteira por causa de uma comunicação que não foi bem colocada e não foi passada para toda a equipe, entende? Então, assim, quando a empresa não trabalha com uma engrenagem correta, quando cada um não tem certo a noção daquilo que deve ser feito dentro do setor dele, para quem que deve ser isso, para a empresa trabalhar como uma engrenagem encaixada uma com a outra, esse atrito é certeza, né? Então, para mim, eu acho que essa comunicação adequada vem em primeiro destaque. Mas então, dentro dessa analogia, você está citando um exemplo, basicamente, onde seria a falha, na verdade. Quando eu falo falha, não vamos aqui, obviamente, eleger culpados, né? Porque, obviamente, existem os dois lados da história. Mas, no Sim. caso ali, seria uma tendência maior em relação aos colaboradores, digamos assim, né? Em relação que realmente você, nesse exemplo que você citou. Sim, e às Né? vezes isso causa, né, Fábio, porque a maior parte das empresas elas não tratam isso como uma gestão de conflito, né? Elas não vão na fonte para poder resolver. E aí fica aquele disse-me disse, ninguém sabe certo de quem que é o problema e é onde que cada vez o pepino vai aumentando, né? Aí o problema do gestor daí, né? Aí Isso o aí. problema do Aí a patrão. Carla vai saber muito bem falar disso aí, que a liderança é fundamental nesse caso aí, né, cara? O Carla quer comentar antes? Eu ia fazer um comentário introdutório aqui, mas quer comentar o Adilson antes de eu fazer a introdução aqui, Carla? Eu acredito que um dos fatores é sim uma comunicação que não é assertiva, né? Mas tem tantos outros fatores, acho que a gente pode dar oportunidade para os nossos colegas e a gente falando, mas um dos pontos que eu acredito é quando só a empresa quer ganhar ou só o colaborador que se acha explorado, né? Enquanto não houver essa sincronia, essa harmonia entre a relação de ganha-ganha, né? Eu volto a falar nisso, falei semana passada e outros dias, eu acredito que sempre vai ter um conflito. O conflito é bom, né? Mas do que a gente está falando aqui hoje, nesse caso não é, né? Porque é o patrão malvadão versus o funcionário preguiçoso, né? E aí a gente pode entender esse preguiçoso de diversas maneiras. Por isso que é importante a gente falar do mapeamento de perfil, Fábio, porque muitas vezes no mapeamento do perfil, né, principalmente no DISC, tem a palavra assim, ocioso. E aí os gerentes logo vêm perguntar para mim, Carla, o meu funcionário é ocioso mesmo, né? Então, uma palavra mal colocada, uma palavra que não é esclarecida, né? Um feedback mal dado,
ele pode sim trazer essa sensação para o colaborador de perda, né? E o contrário também. Mas vamos ver o que os nossos colegas falam, né? Dar oportunidade para todo mundo. Deixa eu só fazer então uma introdução, até que daí eu acho que envolve um pouco o que o Adilson e a Carla falou. Eu vou colocar alguns exemplos práticos, né? Eu tomei cuidado em trazer alguns exemplos práticos para a gente poder debater. Vamos lá. O que eu acho, na verdade, falta uma visão, na minha opinião, dos dois lados. Eu acho que falta o gestor, às vezes, saber justamente sobre o funcionário, e aí entra justamente o mapeamento do perfil comportamental. Será que o funcionário está no lugar correto, na função correta, com o perfil correto? Então, existe um pouco essa visão. Mas deixa eu começar trazendo uma linha. Primeiro eu vou falar um pouco em relação à parte da visão do gestor e no final eu vou trazer um pouco da visão do funcionário. Vamos lá. Existe uma situação, por exemplo, que eu passei recentemente, na hora de contratar um funcionário, que eu cheguei lá, a funcionária... não, ele tem que ganhar necessariamente o mesmo valor que os funcionários que já estão na mesma função. Peraí, mas o ser humano, ele não é uma máquina. Ele não produz exatamente tem exatamente a mesma produção. Então, por que na verdade os funcionários eles têm que ganhar iguais? Só porque eles desempenham a mesma função, mas eles não produzem a mesma coisa. Então, eu vou colocar algumas perguntas para vocês pensarem aí. Eu vou jogar várias indagações. Acho que é mais fácil, então, para não falar muita coisa, a pergunta que eu deixo já para quem quiser comentar. Funcionários da mesma função devem ganhar a mesma coisa? Eu acho que não. Eu vou primeiro colocar a minha opinião. Por que não? Na verdade, por si só já responde. Porque, na verdade, eles têm desempenhos diferentes. Por que na verdade, não consigo ter essa distinção, então, pagar de maneira diferente? Porque aquilo que eu já falei em outros programas, a lei trabalhista, se o funcionário conhecesse melhor a lei trabalhista, ele é contra a lei trabalhista. Por que todo mundo quer trabalhar nos Estados Unidos? Porque lá não tem direito nenhum. Porque lá há flexibilidade, lá você ganha produção. Então, por exemplo, eu não posso, mas eu posso ganhar uma bonificação, ou comissão seja vendas. Então vamos pensar a bonificação que é prateada do setor comercial. O problema da bonificação é que se você tem uma premiação constante, você tem que dar um 13º, o que na verdade não é coerente, porque a bonificação é referente à produção daquele mês, e isso vai incorporar férias e 13º. Então, o correto seria o quê? Na verdade, cada funcionário ganhar proporcionalmente aquilo que produz. E é injusto, às vezes, quando você vai entrar um funcionário na mesma função, é injusto com aquele funcionário que está há mais tempo, o cara entra, às vezes é novo e vai ganhar exatamente a mesma coisa que você. Então, a primeira pergunta que eu deixo aí para a gente debater seria essa. Quem quer começar? Fábio, eu acredito na avaliação de desempenho e na entrega que a pessoa faz, né? Então, assim, mesma função, ganhando iguais, tem uma série de coisas que a gente precisa olhar, né? Ele vai executar exatamente as mesmas tarefas, vai entrar no mesmo horário, vai cumprir a mesma carga horária, né? O que ele entrega, nunca um colaborador entrega igualzinho o outro, né? O outro tem um que vai entregar do jeito que tiver, porque chegou o horário, e tem um outro que, enquanto não tiver nas condições que ele acha de perfeição, ele não entrega, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar. Então, tempo de casa. Mas a pergunta, Carla, você acha justo ganhar exatamente o mesmo salário? Não sei, Fábio, depende muito, né? Então, é isso que eu te falei, a entrega é igual? Não, Ninguém nenhum ser entrega humano igual. vai entregar igual. São pessoas, Então, pessoas vão ter entregas diferentes. exatamente. Então, eu não acho justo, por isso que existe a avaliação de desempenho, né? Eu não vou avaliar uma única tarefa, eu não vou avaliar a pessoa só por um prisma, né? Eu avalio tudo, né? Eu avalio baseado nos feedbacks que eu dei, eu avalio nas tarefas que foram entregues, na pontualidade, na postura, né? No comportamento diário dessa pessoa. Então, eu não acredito que tem que ganhar igual. Não Eu tem. acredito que tem. Por quê? Porque é uma questão trabalhista.
Imagina, vamos pensar, auxiliar de cozinha, tá lá, salário R$ 1.700. Aí o outro é o mesmo auxiliar de cozinha e ele ganha R$ 1.800. Por quê? A não ser que ele tenha uma carreira, tenha tempo de trabalho, ou seja, entrou agora, você ganha 1.700. Aí daqui a 2 anos, porque vai aumentando, né, o salário da pessoa, a pessoa é, vai avançando os anos, vai sendo atualizado, né, o salário, então ele vai ganhando mais. Eu vejo nesse sentido, sim. Agora, de repente, você abre uma vaga, né? Uma vaga X, auxiliar de cozinha, Boa aí noite. depois você abre uma outra vaga, o mesmo auxiliar de cozinha, você oferecendo outro salário, isso dá confusão dentro da empresa. Eu Vou dar um acho exemplo, assim, a Tony. minha visão. Oi? Imagine um Boa auxiliar noite. de cozinha, imagine o seguinte, que as duas pessoas têm a função de separar, montar o prato. O chefe vai lá, prepara lá a comida e você tem dois auxiliares que a função é montar o prato e levar para o cliente. Digamos que os dois são o mesmo cargo. Um consegue montar mais prato que o outro. Você acharia que os dois têm que ganhar o mesmo, Tony? Eu acho que tem Boa que dar uma noite. promoção para ele. Eu acho que pode dar uma promoção. Acho que o Sérgio queria comentar alguma coisa. O Boa Sérgio noite, falou gente. aí, Eu Sérgio. estou observando. Boa noite a todos. Como você vê aí, eu estou entrando agora no grupo aí da galera, mas a Boa noite, discussão, Sérgio. principalmente, boa noite. A Carla falou algo interessante, o Fábio também. Eu vou ser muito breve. Presumo que 2 minutos é o suficiente para me colocar meu pensamento. Eu acho que o que falta tanto para a galera que é empregadora, quanto para aqueles que são da classe trabalhadora, o que a gente chama de consciência de classe, né? Por exemplo, eu tenho 50 anos de idade e há 30 anos atrás eu trabalhei em um posto de gasolina, eu era frentista, né? Aí eu acho que foi o Fábio que falou sobre trabalhar a mesma quantidade de horas, 8 horas, folgar o mesmo número de horas. Em compensação, o posicionamento das bombas de gasolina, às vezes eu pegava aquela que estava na via principal. Porra, eu trabalhava praticamente o dobro do cara que pegava a bomba que estava na minha retaguarda. E no final do mês o salário era o mesmo. Tá tudo bem. Às vezes o gerente pedia para que a gente não ficasse somente naquela bomba. Tá. Só que aí depois o posto de gasolina criou um sistema que eu acho muito injusto, que eu acho que permeia a nossa discussão aqui. Criaram aquele papo de o funcionário do mês. Cara, por mais que eu me esforçasse, eu nunca ganhava aquilo. E fiquei em segundo lugar, fiquei em terceiro. E os critérios eram quem atendia melhor, quem tinha o melhor uniforme mais limpo, quem não faltava no caixa. O tempo passou e eu conheci o serviço público. Aí eu comecei a compreender que toda a minha função no serviço privado estava equivocado. Por quê? No serviço público tem um plano de carreira. Eu sou professor. Então eu já sou concursado há 15 anos. Eu ganho 5 vezes mais que o meu sobrinho que entrou agora. Então isso eu acho justo. Entendeu? Porque esse plano de carreira tem os biênios, os triênios e os ênios por aí vai. Então eu penso que o serviço público nesse sentido está muito mais na frente do plano de carreira. Quer ver? Não sei se alguém aqui é militar, mas não existe um militar igual ao outro, né? A antiguidade é posto, o serviço também, mas a balança, né, que eu acho que foi o Fábio que falou sobre a questão de, o cara trabalhou mais, o outro trabalhou menos. Não tem essa mensuração exata, porque um ser humano é diferente do outro, mas eu penso que um plano de carreira seria mais justo para essa discussão aqui. É isso, Bacana, galera. Eu concordo. bacana. Concordo contigo, Sérgio. Boa Porque noite. senão fica tudo muito, muito desigual. Como é que você vai medir quem trabalha conforme a profissão? Como é que você vai medir aquele que trabalha. Desculpa, gente. Aquele que eu fico muito emocionado quando falo nisso. Como é que você vai mensurar isso? Entendeu? Como é que você vai Eu, mensurar eu, isso? eu, eu Eu, vou depois dizer como mensurar, eu, mas que- eu tudo bem. queria entrar aí nessa.
Vamos lá, Wesley. Nessa Viu, a treta, né, gente, que vocês querem falar. hoje eu acho que vai ter muita gente falar. Vamos assim, combinar, até o Sérgio deu uma ideia boa, vamos tentar assim, sempre tentar resumir o máximo possível, né, para Perfeito. dar a oportunidade de todo mundo falar. Mas Eu tô na vai lá, briga. Wesley. Tô lá. Boa noite, gente. Boa Tudo noite. bem? Prazer Boa em noite. Boa noite, Wesley. reencontrá-lo. Tudo bom, cara? Tudo bem. Bom, a discussão hoje é boa, né, gente? É boa porque ela tem muitos aspectos, assim. Tava ouvindo o Sérgio, tava ouvindo o Fábio, ouvi a Carla. Enfim, tem vários pontos de vista, né? Eu vou colocar um deles, tá? Não necessariamente é o que eu acho 100%, mas é um ponto de vista, assim. Acho que a discussão maior nesse sentido é para os cargos de entrada, né? Que nem o Sérgio colocou aí, frentista, né? Que é um cargo de entrada numa empresa do ramo de posto de combustível, ou Isso. lá num cargo de auxiliar administrativo, enfim, nos cargos de entrada. Porque daí para diante, aí é um problema da área da Carla, né? Que é do recursos humanos, né? A empresa tem que ter um plano de carreira definido, claro, onde aí, ao meu ver, até eu discordo um pouquinho do Sérgio, onde, ao meu ver, não seja só tempo de serviço, tenha outras métricas ali, né? A avaliação de desempenho, é, a questão do estudo, enfim. A Carla pode explicar melhor isso, mas enfim. Então, os cargos de entrada, realmente, eles têm esse problema, porque lá, normalmente, a entidade de classe coloca lá um piso salarial em cada categoria, aquele é o piso, ou seja, é o mínimo, né, para se estar naquela função. Dali para diante, a gente entende que depende do funcionário alcançar aí os critérios para ele ir subindo na empresa e se diferenciar. Então, por exemplo, um banco lá, normalmente ele tem o caixa, mas normalmente ele não tem só caixa, ele tem o caixa A, o caixa B, o caixa C, enfim. O cara, para ir subindo essas letrinhas lá, ele tem lá os seus critérios objetivos, que normalmente no setor privado aí não é só tempo de serviço, tem outras métricas lá que ele tem que atingir, uma formação, enfim. Então, eu vejo que o dilema maior são nos cargos de entrada, porque esses têm um mínimo lá para o cara ganhar. Só que aí é onde entra o gestor, que é o nosso papel aqui, enfim, da maioria de nós, que é identificar, por exemplo, eu vi o Sérgio falando ali que, pô, tinha uma bomba lá no posto que tinha mais movimento, né? Então a pessoa que ficava ali trabalhava mais. Bom, aí nesse caso era o quê? Papel do gerente identificar que todos ali desempenhavam a mesma função, a mesma carga horária e recebiam o mesmo valor, e ele fazer essa gestão do trabalho, revezando quem fica ali, né? Aí é o papel do gestor, né? Fazer com que a equipe renda minimamente igual, porque é igual, né? O ser humano não é igual, né? Mas assim, se tem uma bomba, por exemplo, que tem mais movimento e eu tenho 5 funcionários, bom, segundo é um, terceiro é outro, quarto é outro. Eu, como gestor, eu vou ter que fazer esse trabalho. Então, assim, para introduzir aí o assunto, seria isso. Eu acho que o maior dilema são nos cargos de entrada, e aí quem faz o equilíbrio tem que ser a gestão. Deixa eu complementar só o que você falou, Wesley. Realmente, esse é um problema grande, mas imagine uma empresa de pequeno porte. O que acontece? Dentro de um plano de carreira, você tem lá o cargo 1, 2 e 3. Só que, às vezes, aquela diferença salarial entre o cargo 1, 2 e o 3, ela acaba sendo muito significativa para uma empresa pequena absorver. Então, porque vamos pegar lá minha área ali envolve também a parte de sistemas, programador júnior, prêmio, sênior, não sei quantos que tem lá. E a diferença, na verdade, ela é considerável, né? Então, às vezes, pro canal vai entrar um cara agora que vai entrar agora. Ele vai produzir, obviamente, menos. Opa, então, peraí. Então, a pessoa que ela está hoje, então, eu vou ter que subir ela um nível para ela não ganhar a mesma coisa. Mas aí, o que acontece? Talvez ela não esteja preparada para subir e dar esse degrau, mas também a pessoa que está entrando não vai produzir mais. Por isso que eu defendo muito a meritocracia, de você ganhar em relação àquilo que você produz, né? Ter bonificação, etc. E aí onde que eu entro, onde que a parte trabalhista é ruim. Porque se você dá uma bonificação todo mês, você vai incidir, na verdade, em cargo sobre isso. Mas a bonificação é um plus que eu quero dar a mais. E aí, na verdade, é isso que eu falo que a lei trabalhista, ela atrapalha. Porque se ela dá a liberdade do funcionário dar uma bonificação, que eu não estou falando de salário, ou seja, o que eu estou querendo trazer à tona aqui? A ideia de que
a empresa possa dar uma premiação, uma gratificação, uma bonificação, né, naquele mês para o funcionário, ou todos os meses que seja, mas que isso não onere com o 13º e férias, porque não é para gerar um 13º e férias. É uma premiação por causa de ter atingido as metas, seja a meta individual, ou seja a meta do setor, ou a meta da empresa. Então, hoje eu conheço muitos empresários que preferem não fazer isso, na minha concepção, de maneira errada, mas eu entendo o lado deles porque a lei trabalhista engessa. Ela atrapalha, então, desde a parte da contratação, e principalmente para o pequeno, onde não tem uma grande. Porque se você pega uma empresa grande, você tem uma quantidade maior de funcionários para fazer a diluição desse custo indireto, que é outro ponto que eu vou trazer aqui. Então, isso é mais fácil trabalhar. Agora, quando você pega uma empresa que tem lá menos funcionários, essa oscilação de categorias é complicado para fazer a troca. E você também dá a premiação, você incorre numa lei trabalhista retrógrada, na minha opinião, que impede, não digo que impede, mas que desmotiva o gestor a premiar o funcionário financeiramente. Antes eu trazer uma outra pauta para a gente debater, alguém quer comentar mais alguma coisa? Fábio, só indo um pouquinho nessa contramão do que você está falando, mas você, na tua visão, você acha que um cara que ele tem uma produção maior, que todo mês ele entrega mais do que é pago para fazer, digamos, aspas aqui, né? Ele faz mais do que o suficiente. Ele não está gerando caixa suficiente para ser pago, inclusive ser remunerado por férias e 13º? Na tua visão, você acha que não? Você acha que um cara que ele produz mais, ele também não merece receber por esse mais que ele está produzindo? Vamos lá. Se você for pensar a nível de gestão financeira, a nível de centro de custo, né? Aí você tem, vamos pensar aí vamos entrar agora na parte de gestão de competência. Você tem a competência daquele mês, né? Você tem que fazer um planejamento a longo prazo para fazer uma projeção de férias e 13º em cima da bonificação que você dá. Só que o que acontece? Vamos lá, por exemplo. Só que no mês de dezembro, você não fatura mais. Você não tem um 13º faturamento. E é isso que dá o problema da bonificação, se você dá uma bonificação ou uma gratificação todo mês. Você vai pagar férias e 13º. Então, o que você teria que fazer? Você teria que fazer uma diluição do valor para fazer, na verdade, uma apropriação para 13º e férias. O que eu acho, na verdade, é contraprodutivo, porque é melhor dar para o funcionário naquele momento do que ter que ficar fazendo uma reserva para 13º e férias. Então, possível, entendi. Mas eu acho assim, é muito mais eu penso assim, reconhecimento não compra pão, embora eu entendo quando a Carla fala que é bom elogiar, etc. lá. Mas eu penso assim, situação. Eu sempre penso o seguinte, estamos chegando na época de Natal. Vamos pensar a balconista lá da panificadora, né? Ela quer comprar, o sonho dela é comprar uma bicicleta para o filho. Adianta ela se empenhar mais? Ela vai ganhar mais se ela se empenhar mais? Não. Ela não vai ganhar mais. Só que, se tiver uma política de meritocracia ali, pode ser que, sei lá, a cada um pão ela ganha 5 centavos. Estou inventando números aqui. Pô, talvez essa pessoa ela vai se empenhar mais, entendeu? Sim, vai oferecer outras coisas que no dia a dia talvez ela não faria. Ela vai além da expectativa. Isso. Exatamente. Eu só vou pegar o gancho do Wesley. Eu vou pegar o gancho do Wesley aí, Fábio. Que eu acho que o único problema da meritocracia é essa. Enquanto tu motiva uns, tem cara que não vai estar nem aí pra meritocracia. Perfeito. Entendeu? Eu penso assim, por exemplo, ela vai se esforçar para vender mais pão. Eu vou colocando de novo. Hoje eu sou formado, eu sou da área da educação e cursei direito, parei por causa da pandemia. Mas o que eu consigo ver na discussão aqui, nossa, muito bacana, por sinal, é que são esses olhares, por exemplo. Eu não sei se vocês começaram lá naqueles primeiros empregos e tal. Eu passei por toda essa base da pirâmide. Eu trabalhei como cobrador de ônibus, eu trabalhei em supermercado.
supermercado, eu trabalhei em posto de gasolina, então eu passei por essa base gigantesca de exploração. Aí eu digo exploração na relação salário e força produtiva de trabalho. Acho que a Carla pode falar melhor sobre isso depois, né? Então, na minha concepção, é uma exploração. Então, eu passo pelo processo de exploração e eu via colegas meus, porque o cara era amigo do patrão. Tinha um cara que trabalhava com ele na outra empresa, no outro posto. Ele trouxe o cara de lá porque o cara era bem produtivo, beleza. Mas o cara sempre ganhava o primeiro lugar. Aí a galera dizia, não adianta mais se esforçar, porque o primeiro lugar sempre vai ser do Fábio, do Adilson. Você está entendendo? Então, não seria melhor compartilhar esse prêmio, onde todos tivessem a mesma fatia do bolo? Eu vou pegar, por exemplo, a seleção brasileira de 1994, já que nós estamos no período de Copa. Segundo os jogadores, as estrelas, Romário, Bebeto, eles fizeram um pacto entre eles. A bonificação vai ser, mas todos vão ganhar igual, desde o roupeiro até o craque da seleção, que naquela seleção alguém se lembra que era o Romário. Eu levanto essa bola para vocês. Não vai gerar esse... Eu vou colocar entre aspas, esse puxa-saco, esse cara que vai visualizar sempre, tá ali adulando. E essa meritocracia não seria complicada sobre o olhar desse patrão também e desse gerente para esse funcionário? É só isso. Deixa eu comentar agora, porque eu conheço bem a parte da meritocracia, já ajudei a implementar nas empresas. Então vamos lá. Excelente pergunta, vamos lá. O que você falou, quando você tem uma empresa que trabalha meritocracia, os próprios funcionários... Porque a meritocracia você pode premiar o funcionário, pode premiar o setor, né, as duas maneiras mais comuns. E o que acontece? Quando você tem um funcionário que não é produtivo, a própria equipe vai pedir a cabeça dele. Por quê? Vai atrapalhar o desempenho da equipe. Mas perfeita a tua colocação. Se não tomar cuidado, acontece isso. Agora, qual que é a base da meritocracia? É uma base que eu já falei aqui em outros programas. Que hoje o gestor... falta conhecimento para ele. Obviamente, eu estou falando isso o quê? Uma outra ilusão, que as empresas grandes exploram mais funcionários. Não é verdade, eu vou dizer... não estou generalizando, obviamente, mas a tendência é não ser pelo seguinte motivo. Pelo motivo pelo qual eu vou falar agora. Hoje, aí a Carla acho que vai concordar comigo, as grandes empresas, elas conseguem ter uma metodologia de custeio que consegue ter uma relação causa e efeito em relação à produção do funcionário e equipe versus aquilo que vai determinar no preço de venda do produto. O que eu quero dizer com isso? O desempenho do funcionário interfere no preço de venda. Uma empresa grande, que consequentemente chegou grande talvez de maneira organizada, não estou dizendo que empresas grandes não exploram, não estou dizendo isso, eu estou generalizando, mas é mais difícil isso acontecer. Isso é mais comum acontecer com empresas menores, porque eu falo que no Brasil as empresas acontecem, elas não são planejadas. O gestor, ele não tem ferramentas que consiga diagnosticar isso que você está falando, Sérgio, de forma a mensurar tanto o desempenho individual quanto do setor, só que ele precisa disso para ver o impacto na metodologia de custeio direto dele para determinar o preço de venda do seu produto ou serviço. Porque se ele tiver isso, ele conseguiria saber qual setor está dentro da sua linha de produção, digamos assim, está gerando mais custo indireto e onde, obviamente, o setor ele tem que ser tido mais atenção, e o setor que está desempenhando melhor, consequentemente vai absorver menos custo indireto, onde vai ser possível dar uma premiação para essa equipe. E quando acontece essa implementação da meritocracia, se você tem dentro da equipe um funcionário que ele está brincando aqui, corpo mole ou preguiçoso, a própria equipe vai isolar ele. A própria equipe vai pedir a cabeça dele. Eu falo porque isso já aconteceu dentro da minha empresa. E um outro detalhe interessante em relação à relação perfil, e eu aqui até ouvi a opinião da Carla sobre isso, eu tive duas coisas que eu jamais imaginei na minha vida. Uma vez um funcionário, a gente estava fazendo serviço lá para o HSBC, eu falei o seguinte, olha, eu vou te dar mais, só que você vai ter que assumir X responsabilidade aqui. Ele falou bem assim para mim, não, eu prefiro não ter esse tipo de cobrança, eu quero fazer menos, chegar no final do mês, meu dinheiro tá ali. Beleza, é o perfil dele. E um outro funcionário, uma vez, eu cheguei para ele assim, você quer ter aumento? Eu falei, eu dou aumento, tudo bem, mas você vai assumir essa responsabilidade daqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 meses de teste? Beleza, vamos fazer. No final do primeiro mês, ele falou, Fábio, eu não quero mais o aumento. Por que acontece? Dentro de um regime de meritocracia, obviamente, às vezes você tem que assumir mais responsabilidades para ganhar mais. Quem produz mais, assume mais responsabilidades e ganha mais.
Mas aí agora, puxando um pouco um lado da visão do perfil comportamental, isso que você falou, Sérgio, nem todo funcionário está preparado para trabalhar num regime de meritocracia, entendeu? Eu gostaria até de ouvir a opinião da Carla sobre Eu isso. concordo plenamente com você, plenamente. Fábio, hoje nós temos uma coisa que é chamada de avaliação de desempenho por competência, né? Então, o que é isso exatamente? A gente faz essa avaliação baseado no chá. Acho que muitas pessoas que estão aqui conhecem. É conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento é o que ele trouxe, né, de teoria. Então, fez curso, tem pós-graduação, tem bom, é o conhecimento em geral. Habilidade é realmente se ele sabe fazer aquilo que ele colocou no currículo lá, né? Então, pós-graduação em comunicação, pós-graduação em coaching, em relacionamento. Então, a habilidade eu ver, né, diariamente se realmente ele está fazendo isso. E a atitude, né, é o querer fazer. Eu acredito muito nisso, tanto nas grandes empresas, que eu já apliquei e deu certo, quanto empresa pequena. O que diferencia uma coisa da outra é o querer fazer. Infelizmente ou felizmente, o que muda muito de uma pessoa para outra é o perfil, é o comportamento, né? É aquilo que a pessoa fala, eu me proponho a fazer. Ah, eu vou ter uma perda aqui, mas a pessoa tem um objetivo, né? Ela tem uma visão do que ela quer. Ah, a empresa não tem um plano de carreira. Então, aquilo ali está servindo para ela como uma base, né? Até o Sérgio falou, eu passei por todos os cargos operacionais e fui explorado. Mas, de alguma forma, ele também adquiriu conhecimento, né? Ele também foi adquirindo ali uma blindagem, um comportamento que trouxe para ser a pessoa que ele é hoje, né? Então, ele tem uma visão mais estratégica de tudo, porque ele teve esse conhecimento, né? Ele teve essa oportunidade de passar por esses lugares. E aqui eu não estou nem entrando no mérito, né, de se foi ou não foi, não estou desmerecendo isso que ele falou. Ao contrário, o que eu estou falando é que hoje a gente tem, os gestores hoje eles têm na mão uma ferramenta valiosíssima que é a avaliação por desempenho por competências. Eu vou avaliar o colaborador por exatamente aquilo que ele está fazendo. É lógico que, levando em consideração uma coisa que não sei se foi o Wesley ou o Sérgio que falou a princípio, descritivo de cargo. Empresa pequena não quer perder o tempo fazendo isso. E aí os próprios colaboradores não sabem o que tem que fazer e ficam batendo cabeça. Então fica um para o outro assim, mas o que tem que fazer? É o mesmo que você? Você faz o mesmo que eu? Aí surge a dúvida. Tudo que não é esclarecido no ato da contratação é difundido ali no meio da rádio peão. Então, a primeira coisa, né, que tem que ser feito e muito bem feito é o descritivo de cargos, né? É o descritivo de salários. Então, a pessoa ela chega, Fábio, eu vou contratar 2 atendentes, já aconteceu isso, atendente A e atendente B. A atendente A, ela prova para mim que ela tem mais conhecimento, ela foi atrás, ela foi na APAS fazer curso, né? Ela se dedicou. Então, eu tenho que já na contratação ter um olhar para essa pessoa diferenciado. Ah, existe muitas nuances, muitas coisas externas que a gente não consegue ver. Sim, o que vai diferenciar uma da outra é o perfil comportamental, é a atitude do querer fazer. E isso sim tem que ser muito bem avaliado. Né? Mas o que é isso? Dá trabalho, Fábio. Isso dá muito trabalho para as empresas não querem. Ou colocam um aplicativo, compram um software, aplicam na empresa e se vira, vai lá, responde um monte de perguntas e depois eu vou avaliar. Avaliação de desempenho por competência dá trabalho para o gestor. Né? O gestor tem que ter acompanhamento. Então, eu só queria falar disso, né? Que hoje as soft skills, né, o comportamento, elas são
essas habilidades, elas são os grandes diferenciais na hora de uma avaliação por desempenho, porque ninguém tem um comportamento igual. Ou alguém lá falou da bomba, né? Acho que foi o Sérgio que falou da bomba. Então, tinha alguém ali que estava sendo beneficiado e alguém prejudicado. Para todo folgado tem um afogado, né? Para todo folgado tem um assoberbado, né? Então a gente vê muito disso na empresa. Então tem sempre alguém trabalhando mais do que o outro. E não é justo ganhar igual, né? Justamente, tinha colegas, Carla, que chegava mais cedo para assumir logo aquela bomba. Eu estou pegando essa bomba porque eu acho interessante a discussão, entendeu? Por isso que eu volto a dizer, eu concordo plenamente com o Fábio, eu entendo o posicionamento de vocês aqui. Na verdade, entrei no grupo porque achei interessante o tema, né? O funcionário preguiçoso. Né? Eu fico me perguntando para mim mesmo, talvez... Será que eu fui esse funcionário preguiçoso? O que levou a eu ser esse funcionário preguiçoso em que sentido? Quer ver um exemplo? Existe uma palavrinha hoje que ela é chave no meio dessa relação patrão-empregado e ela é... Tu pega um currículo, seja ele qual for, o cara põe lá, proativo. Tá, mas o que é essa proatividade, né? Porque o patrão chega, tinha uma rede de farmácia, eu estou em Belém do Pará, né? Tinha uma rede de farmácia aqui, que por sinal dominou o mercado por muito tempo, né? E aí tava lá, funcionário, proatividade, tá lá, funcionária. Chegava lá para comprar o remédio, água mineral, que a farmácia hoje não é só farmácia, é um shopping center. Aí, quando eu vi as meninas estavam tudo com o bumbum para cima, limpando as ilhas de atendimento, limpando o caixa, encerando a cerâmica, limpando o vidro com jornais, com rodo. Não, isso aí para mim não é mais isso aí para mim já não é mais essa relação de preguiça. Isso aí para mim é desvio de função, né? Me perdoe assim, se o meu ponto de vista pode ser crítico, né? E aí eu queria saber como é que vocês que trabalham com gestão de recursos humanos, de ser humano, vê uma exploração, porque eu volto a dizer, assim, eu passei por essa situação, então eu não sou proativo. Por que eu não sou proativo? Porque eu fui contratado para mim dominar um software de um caixa, de uma intranet, de uma internet, de um programa lá do Word, ou do Excel, do PowerPoint, sei lá o quê. Então, quer dizer, porque eu não fui lavar o banheiro, eu não sou proativo? Porque eu não fui, então isso eu acho que seria uma outra discussão, mas acho que tem a ver aqui, viu, Carla? Ô, Carla, deixa eu. Não sei se. Eu não quero monopolizar isso. Não sei se tem alguém que quer falar. Não, Complementar, mas eu não quero... Desculpa até para me estender. É que eu passo um filme na minha cabeça, sacou? Tranquilo. Não, é que eu acho. Eu tô aqui ouvindo a Carla, ouvindo o Sérgio, enfim, ouvindo vocês, e olhando para o título ali, patrão malvadão, funcionário preguiçoso e tal. E eu acho que reside aí um pouco o problema, entendeu? Porque, primeiro que essa coisa não devia ter lado, né? Porque... só que existe essa dicotomia onde muitas vezes quem está no lado da gestão só enxerga o funcionário, e eu ouço frases que eu ouvi aqui, então eu tenho, coincidentemente, segunda-feira é o dia da nossa reunião de gestão, e o que eu mais ouço durante a reunião é que o funcionário A, o funcionário B, porque ele não faz, porque ele... Só que eu queria fazer uma provocação, porque eu acho que quase todo mundo aqui é da área de gestão. Só que quando eu estou dizendo que meus funcionários não fazem o que eles deveriam fazer, que eles não desempenham, que A trabalha mais do que B, eu, como gestor, teria problemas em falar isso, porque essa é minha função. Então, eu simplesmente terceirizar para o funcionário que ele tenha iniciativa, que ele tenha perfil, que ele tenha que querer, que ele... É minha função fazer ele querer também. É o seu papel. Exatamente. Então, eu vejo muitas vezes nós da gestão
querendo tirar o nosso corpo fora um pouquinho e jogar lá no colo do funcionário. Eu estou me incluindo, tá? Do mesmo jeito que eu fui funcionário, eu acho que eu não sei se eu falei de passagem, mas eu comecei trabalhando no banco. Hoje, coincidentemente, Sérgio, eu trabalho numa empresa de posto de combustível, mas é numa rede de postos. E, e eu fui funcionário preguiçoso, sim. Quando eu tinha lá 14 anos, eu comecei no banco, eu queria ir lá, bater meu cartão e ir embora. Eu tive que aprender que para a gente ganhar mais, a gente tem que trabalhar mais. Existe, o Sérgio está correto no sentido de que isso é uma cadeia e todo mundo quer ganhar mais. O empresário quer ganhar mais. Então, se o empresário puder te pagar menos para você trabalhar mais, ele vai fazer. Agora, o funcionário que quer ganhar mais, ele também tem que evoluir, se especializar. Se ele acha que está num lugar que não entrega para ele as condições que ele quer, ele também tem que trabalhar para ir adiante. Isso é o mercado. O mercado é assim, realmente. O funcionário ele quer trabalhar o menos possível e ganhar o máximo possível, e o patrão ele quer pagar o mínimo possível para que você trabalhe o máximo possível. Além de economista, eu sou professor de história. Eu sei que isso é assim desde que eu mundo é mundo. O ser humano, se ele puder levar vantagem, ele vai levar vantagem, independente do lado da mesa que ele estiver. Eu não estou falando por mim, eu estou generalizando, obviamente, eu sei disso. Então, Deixa eu não acho que tem vilão e mocinho nessa história. Eu acho que nem tem patrão malvadão e nem tem funcionário preguiçoso. Tem perspectivas diferentes e muitas vezes falta de vontade de mudar de posição, né? Eu acho que não sei se eu consegui resumir bem o que eu penso, mas é conseguiu e você colocou uma frase. Se me permite uma fala, Fábio, Pode falar, Gustavo, depois eu falo. coisa rápida aqui. Eu importo vinho, não tenho funcionário, trabalho direto ali com o vendedor, tanto terceirizado para venda e terceirizado para logística. Então, não tenho a questão de CLT. Uma coisa que eu queria trazer, que eu sou médico, trabalho com medicina ocupacional. Durante 2 anos atuei na pandemia. E o seguinte, eu cobri muito, tanto atenção primária quanto plantões de um monte de médicos aí. E o que eu fui, inclusive, responsável durante 6 meses de uma atenção básica de saúde. O que que me... Eu não digo só essa experiência, não. Eu tenho um vasto conhecimento aí de saúde coletiva e sei que é um problema nacional. A questão de... Acho que o Sérgio trouxe. Questão, eu não sei se ele é servidor público, mas o concurso, pelo menos o do médico, ele acontece muito o seguinte: entra um médico recém-formado que não entende a importância da atenção básica, promoção e prevenção da saúde, e está estudando ali para residência. 6 meses depois, abandona e o município fica de mãos atadas. Não dá para simplesmente pedir um novo edital, pedir um novo concurso. Então, o que acontece? Caixa 4, caixa 5, para contratar um médico ali e ficar responsável pela saúde. Eu acredito, sinceramente, eu não sou da galera, vamos pejotizar tudo. Não. Eu sou da galera assim, que 5 meses, pelo menos na minha área médica, atenção básica da saúde, por que não aguardar 5 anos o profissional exercer o trabalho ali para você colocar incluir na CLT? É uma ideia. Não sei se terminou, Gustavo? Porque, olha o absurdo. Quando eu assumi lá essa responsabilidade, eu comecei a ir todo dia na Secretaria de Saúde. Eu falava, quem que trabalhava lá? É um absurdo. Mulheres, várias,
de 52 anos, 48 anos, nunca tinham feito uma mamografia. De 40 anos, nunca tinham feito um Papa Nicolau. PSA, acho que nunca foi pedido para ninguém, para nenhum homem. Aí eu falo assim, ó, gente, quem que trabalhava antes aqui? Que absurdo que é esse que eu tô vendo? Então, aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando na questão do plantão, no atendimento ali de porta, e usava muito anticoagulante durante essa época. Aí já juntaram o útil ao agradável ali e falaram que eu estava gastando muito e tá bom, não precisa voltar na segunda mais. Entendeu? Porque eu estava gastando muito anticoagulante. E outra, eu já tinha enchido o saco lá da Secretaria de Saúde dos absurdos que tinha que passar um monte de gente na frente, pelo menos para realizar exame. Um exame que a pessoa nunca fez na vida e tá aí disponível. Então, por que não esperar 5 anos para o médico se fixar ali na unidade básica de saúde e para aí sim entrar com as leis trabalhistas? Ele entra como PJ e 5 anos depois ele ele entra na categoria. Qual seria o peso disso, o impacto, inclusive previdenciário? Obrigado aí pela fala. Deixa eu fazer um comentário em cima do Gustavo e aproveitar. Matar dois coelhos com uma cadeirada só, comentar o que o Wesley falou, e acho que tem um pouco a ver com o Gustavo. O Wesley colocou uma frase, assim, que o empresário quer pagar o menos possível, o funcionário quer ganhar mais. Né? O Gustavo trouxe essa questão justamente de demorar para fazer o CLT. A questão, na minha opinião, é o seguinte ponto. O funcionário, o gestor, ele só vai querer pagar menos, e eu acho que a grande maioria pensa assim, pelo motivo que eu falei agora há pouco. Porque ele não tem uma visão, na verdade, da relação investimento versus funcionário versus o retorno que esse funcionário dá. Todo mundo sabe que na teoria não, é fato, mas se você perguntar para 100 empresários, 99 vão confirmar que investir no funcionário é bom. Mas por que esses 99 não investem? Porque eles não conseguem ter uma relação causa e efeito. Eles não conseguem ter uma metodologia de custeio para analisar que não é a questão de pagar menos, é pagar o proporcional àquele cara produz. Porque se aquele cara produz mais, eu vou pagar ele melhor. Porque ele vai produzir mais e vai me gerar menos custo indireto, consequentemente a minha margem de lucro vai aumentar. Então, hoje o gestor ele paga menos porque ele não tem essa visão. E o funcionário, obviamente, ele quer ganhar mais, mas ele não se vê, agora entrando um pouco pelo que o Gustavo falou, ele não vê uma, digamos assim, uma relação, na minha opinião social. Na minha opinião é o seguinte, a empresa ela está acima dos funcionários e está acima do dono da empresa. Por quê? A empresa tem um aspecto social. Se uma empresa quebra, são várias famílias que vão ficar desassistidas. Então, quando o Gustavo traz um ponto onde que a equipe de funcionários ali não faz o que tem que produzir, falta uma visão de caráter social, na minha opinião, dos colaboradores, visando a missão e o objetivo da empresa. A partir Que do no momento... caso a empresa somos no SUS, né? O patrão Sim, malvadão, na verdade, é o patrão que não sabe que é patrão. Sim, sim. E aí acontece, mas falta um caráter social, não só numa entidade pública, quanto na pública deve existir muito mais, porque o SUS, obviamente, você está lá para prestar um serviço à sociedade, mas dentro de uma empresa privada, justamente o funcionário não consegue ver que se ele não desempenhar bem seu trabalho, consequentemente a empresa pode ter dificuldade e o colega dele pode perder, a empresa pode fechar e vários seus colegas podem ficar na rua, entendeu? Então, a empresa, o funcionário tem que entender que a empresa está acima dele e está em cima do dono, e o dono também tem que entender que a empresa está acima dele. A empresa está acima de todos. Né?
Olha, foi uma honra estar com vocês, desculpa aí. Vocês se reúnem sempre esse horário? Toda Porque eu queria segunda, às participar. 7h30. Então você já tem aqui um parceiro aí para aprender cada vez mais com vocês, tá bom? Vou Seja jantar aí. bem-vindo, Tamo Sérgio. junto. Só a respeito do que você falou, eu queria te dar uma devolutiva. Você falou uma coisa assim, muito legal sobre eu com 16, 17 anos, né? A gente não tem essa maturidade profissional. Não sei se foi você ou se foi o Wesley, me perdoe. Mas eu queria dar uma devolutiva a respeito disso, né? Em que momento parece que você falou assim, será que eu fui esse empregado, Foi eu. esse Não, empregado, eu afirmei que Foi, foi. o Ed afirmou. né? E eu falei que eu me questionei. Se eu fui esse empregado preguiçoso, né? Eu particularmente não gosto dessa palavra. Não pedantismo, né? Piegas. Eu particularmente eu não gosto dessa palavra. Primeiro porque já é um pré-julgamento, é um julgamento. E esse preguiçoso, ocioso, pode ser muita coisa, né? Pode ser uma desmotivação em relação à liderança, que o Wesley falou muito bem, porque primeiro a gente se identifica com o líder, primeiro a gente compra o líder, a gente as nossas, né, o exemplo a gente vai copiar do líder e depois com as ideias dele, né? Depois com a liderança dele. Então, tudo aquilo que você vê alguém fazer, por mais que você fale que não, instintivamente ali 8 horas por dia, a gente copia alguém. Então você vai me falar que se eu fui um pouco preguiçoso, eu copiei de alguém? Não é isso. É que muitas nuances pode ter acontecido, né? A idade, né, a falta de preparo, a falta de acolhimento da empresa. Por que eu falo isso? Muitas vezes a empresa não está preparada para receber uma pessoa com uma imaturidade profissional, né? É uma pessoa super jovem, acabou de sair do colégio, E, e é Carla, às isso. vezes no chão ali de fábrica, 250 funcionários por Aham. turno. Então, como que incluir essa pessoa lá no chão de fábrica? Tem que ter um líder, sim, responsável com tanto a qualidade de vida, né, dentro da empresa, E a assim, QV, né? Então, e o que falta, né? Então, na verdade, deixa eu só concluir. Que no meu ver, o que é muito importante, que falta muito, é a capacitação para esses líderes, para receber, para saber identificar perfis, saber identificar o conhecimento, a habilidade e as atitudes, né? Porque uma pessoa ela pode estar na mesma, isso acontece muito, né? Eu recruto de qualquer idade para atendente, né? De balcão. Então, Certo. depende muito do supermercado, a pessoa fala para mim, não importa a idade, eu quero a responsabilidade. Isso que eu acho legal. Então, mas por mais que a gente recrute uma pessoa de 20 anos e você recrute outra de 30, a maturidade não é a mesma, porque a pessoa já passou por coisas, né, traz uma bagagem diferente da outra. Então, essa maturidade, essa responsabilidade, tudo envolve o perfil, né? Envolve você conhecer, saber recrutar, porque as empresas ou elas estão retendo colaborador, ou estão recrutando, ou nós estamos desenvolvendo, promovendo. Então, é esse ciclo vicioso que acontece o tempo todo. Então, o tempo todo, a gente precisa olhar para o colaborador e para os líderes, né? E entender também o quê? Que não adianta eu trazer um colaborador, preparar o colaborador, preparar o líder, se o empresário não mudar a cabeça dele, né? Se o Olha, empresário continuar olhando o colaborador sempre como aquele que não quer fazer nada, né? Não, às vezes são tantas nuances que é difícil falar. Desculpa, Sérgio. Ô, Carla, obrigado pela Carla. devolutiva. Desculpa, Tom. Então, Carla, é o seguinte, a gente falou muito aqui sobre questões comportamentais e questões até de habilidades, mas tem uma questão aqui que é fundamental,
que às vezes a gente passa desapercebido, são as questões emocionais. Tá? Hoje em dia, às vezes a gente julga aquele funcionário. Essa palavra preguiçoso, né, ela tem um radical hebraico, né, que quer dizer depressão. Entendeu? Baixa é falta de motivação. Né? Então, às vezes a gente julga aquele funcionário que ele não tem aquela produtividade que a gente espera, então a gente pensa que ou é questão comportamental, né? Ou é questão que ele não tem habilidade, mas pode ter alguma coisa também a nível emocional. Isso diminui muito a produtividade. A questão de estima, às vezes é uma pessoa que tem baixa estima, né? Às vezes é uma pessoa que está naquela função errada. Por exemplo, ela é confeiteira, ela está exercendo Verdade. uma função de confeiteira, mas ela é melhor sendo cozinheira. Também tem isso também, né? Então, essa questão, por que eu falo isso, né? Porque eu sou multicarreiras, entendeu? E eu sempre tive uma produtividade elevadíssima, mas não era por causa de salário, não. Aqui a gente falou aqui questão de salário, que tem que dar salário para a pessoa. Será que o diretor de uma empresa, né, ele trabalha do jeito que ele trabalha porque ele ganha 20 mil reais ou 30 mil reais? É um ponto de interrogação, entende? Então, eu vejo que também tem uma questão de mentalidade, porque eu, no passado, quando eu era CLT, eu trabalhava 19, 20 horas por dia, e eu ganhava super pouco, mas eu não trabalhava por causa do salário, entendeu? Eu trabalhava porque aquilo ali me dava uma satisfação. Eu queria aquela história, né? Crescer na vida, queria aprender. E isso, gente, foi durante um bom tempo e me trouxe benefícios a médio prazo. Tiveram pessoas ali, pessoas que trabalhavam comigo e viam a forma, o formato que eu trabalhava em uma dessas funções. Esse gerente, esse líder, foi para uma outra empresa e mandou me chamar com um salário muito maior. E eu trabalhando bem menos. Né? Porque quando a gente fala, a pessoa trabalha mais, tá? Mas qual é a métrica disso? É um trabalho braçal? É um trabalho técnico, mental? Entende? Que tipo Posso de te dar um trabalho exemplo? trabalhou Posso mais? te dar um exemplo? Vou te dar um Hum, exemplo do que a gente vive diariamente em supermercado. O Sérgio falou uma coisa aqui, o Sérgio Wesley, sobre entrega, né? Olha a diferença. Supermercado, operadora de caixa. Você já foi no último horário em supermercado, Tony? eu já fui. Eles Já chamam fui. de horário do fechamento, eles chamam, horário Horário do de fechamento. fechamento. Horário do fechamento, exatamente, Sérgio. Horário do fechamento. Pega um carrinho bem lotado e você vai ver o que é comportamento, o que é avaliação de desempenho por competências. Pega um carrinho bem cheio e começa a olhar para as operadoras do fechamento. São pouquíssimas as que levantam a cabeça e olham para o cliente, porque elas preferem ficar limpando, fingindo que está limpando. Aqui eu estou falando de situações que eu vi, tá, gente? Então, não vou dar nome, não vou falar do lugar, nada. Situações, né? Estou me baseando em situações que eu vi. Então, assim, a pessoa, já para não atender aquele cliente que está com o carrinho cheio no horário do fechamento, ela nem olha para o cliente. Ela finge ali que está limpando o caixa para não passar aquelas compras. Só que no final também ela fala assim: ah, mas não é obrigação minha limpar. Não é obrigação minha fazer. Mas por que a Mariazinha olha para o cliente, a Mariazinha que está do seu lado, ganha a mesma coisa que você, entra no mesmo horário, fica até mais tarde? Por que além dela trabalhar no período, ela está ali no encerramento e ela atende aquele cliente e ela atende e ela limpa também no final o caixa? Mais do que emoção, é comportamento, é perfil, Tony. Né? É lógico que o emocional vai interferir no comportamento. Se eu não estiver bem, eu não vou ter proatividade, eu Sim. não vou ter iniciativa. Mas o que você me diz dessas duas pessoas trabalhando no mesmo lugar? O que difere uma da outra, se elas ganham iguais? Eu digo, Carla e Tony,
eu queria só aproveitar, eu juro que eu vou ser rápido, o que o Tony falou e o que a Carla falou, porque eu acho que isso fecha muito o raciocínio. Porque o Tony colocou as questões emocionais, mas ao mesmo tempo ele contou a história dele, né? Que ele trabalhava mais e não pelo salário, porque ele via a proposta, enfim. E a Carla acabou que falou a mesma coisa, né? De outra forma, né? Que uma pessoa quando vem com um carrinho feio ali, que são algumas pessoas que vão se dispor a atender, outras não. É lógico que tem um passo atrás disso, que a gente está discutindo aqui quando o funcionário entra pela porta da empresa para dentro, porque aí a empresa é uma empresa privada, com fins lucrativos, enfim, e ela não vai resolver todos os problemas daquela pessoa que entrou pela porta. Tem um problema antes desse, que é educação, aí é outra discussão, a Sim. gente pode fazer outro dia, né? Que é o porquê que essas pessoas chegam, às vezes, com essa visão ali. Mas depois que elas entram pela porta, né? Que aí é o problema de quem está lá, da gestão e tal, inevitavelmente, volto a dizer, para mim esse não é o ponto de partida da vida da pessoa. Nós estamos falando só da vida dela dentro da empresa. Eu tenho outras opiniões sobre da porta para fora, mas da porta para dentro, o que acontece? Inevitavelmente, as pessoas que tiverem mais compromisso, que estiverem dispostas a fazer algo a mais, elas acabam por percorrer caminhos diferentes, ou dentro da empresa, ou em outras empresas. Quem não está disposto a fazer algo a mais, ou fazer algo diferente, está fadado a ficar normalmente nesses postos de entrada aí, que são os iniciais. E tudo bem, eu acho que foi o Fábio que falou que ofereceu para um funcionário uma promoção, e o cara falou, não, eu prefiro ficar aqui. Tudo bem, eu não acho que todo mundo é obrigado a querer, que todo mundo tem que É querer ser verdade. diretor, que todo. Assim, olha, eu trabalho em gestão de alto desempenho, ocupo um cargo importante dentro da minha instituição, mas eu não acho que esse mantra que nós, gestores, falamos, que não existe zona de conforto, que você tem que querer mais, que você tem que querer mais. Não necessariamente. A realidade de cada um é de cada um. O que você não Sim. pode é dizer que quer mais e fazer de menos. Porque aí você está se contradizendo no que você quer. Agora, se você diz, não, cara, eu estou confortável sendo caixa aqui do supermercado que a Carla me contratou, atende minhas expectativas, eu ganho o suficiente para prover minha vida e eu não tenho ambição nenhuma além disso. Ok, é legítimo. O que você não pode é passar a vida no caixa, querendo ser gerente, sem se dispor a levantar a mão para o carrinho cheio. Em cima do que Falou e disse. do que a Carla e o Tony falaram, Concordo com você. Tony, só complementar, eu tenho um exemplo perfeito em relação a isso. Eu tenho um cliente meu que é distribuidor e lá funciona assim, o nosso sistema balate o pedido, pega o separador e chega no caixa. Sabe como se resolveria isso, Carla? Pelo seguinte, lá o funcionário ele tem uma premiação. Quanto mais existe o erro, quando ele passa um produto que não está no pedido, o sistema acusa e marca que ele teve um erro. No final do mês, os funcionários têm uma premiação. Então, consequentemente, se você tem isso no mercado, ela vai ficar doida que venha o maior carrinho possível, porque quanto mais produtos ela passar no caixa dela, mais ela ganha no final do mês. Aí tá um exemplo. Mas eu não acho que tem que fazer isso. Por que não, Tony? Eu já não acho, Fábio, assim, que tem que fazer isso, porque senão você está educando aquele funcionário a trabalhar só por causa de dinheiro. Porque no dia que não tiver premiação, eu posso trazer isso, por ele exemplo. vai achar que não precisa fazer aquilo. Um dia a Cleia, Carla, uma vez, amiga nossa, falou sobre isso. Disse que uma das mais perigosas ações dentro de uma empresa é você educar ele a fazer as coisas por causa de dinheiro. Ah, eu vou te dar uma premiação. É como se uma foquinha fizesse uma coisa, você desse uma sardinha. Aí a foquinha faz não sei o quê, daí você dá um tubarão para comer. Isso aí é muito perigoso e eu concordo. Eu acho que está deseducando aquele funcionário a trabalhar com uma mentalidade diferente. Ok, dinheiro a gente precisa, gente. Isso aí é óbvio. Mas não, eu vou dar um prêmio, daí ele vai fazer a mais. Eu não acho. Wesley, eu sou o patrão malvado. Isso aí eu não faço. Wesley, perdão. Eu sou como você também. Eu sou professor de história, que nem você.
por senha, Gente, eu já tive essa experiência. Eu já Calma aí, tive calma aí, essa calma aí. perdão. experiência também. Que é o seguinte, eu comecei na medicina do trabalho como atendente em clínica, e dentro de um consultório era no centro de São Paulo ali, era por senha, tanto que chegou 3 meses lá, teve um mês que eu atendi 1.200 pessoas trabalhando 3 dias por semana. Então, aí eu falei, não, chega, eu não formei para isso. Depois, quando começou a ficar mais complexo o negócio lá dentro, eles até fecharam e tal. Eu fui para outro local, peguei justamente essas questões teve um médico que fez o meu admissional lá, ele nem olhou para mim, ele não sabe se eu sou branco, se eu sou preto. Ele não sabe se eu, ele não viu nada. Aí você vai no prontuário e tá tudo completo, como se o médico tivesse colocado na maca para fazer o exame abdominal, do abdômen, por exemplo. Então, é, é, esse negócio de senha não dá, porque eu tive que corrigir, por exemplo, uma empresa que, depois de um mês, ficou sabendo que a pessoa era amputada do joelho para baixo, acima do joelho para baixo. Foi uma doença congênita e tal, e ele entrou no consultório ali, andando, calça jeans e tal. Isso ele relatando para mim, um mês depois. Mas eu falei, mas o médico não viu sua perna, não olhou, não perguntou nada? Não demorou nem 2 minutos. Então, aí eu fico imaginando assim, como que você se coloca nessa situação e não sabe que a pessoa tem uma amputação em um membro e simplesmente coloca lá nada digno de nota no prontuário. Eu perguntei, não, por que mas você não falou? Eu entendo, claro que não é obrigação do médico ali, de perguntar e tudo, de fazer a anamnese, fazer o trabalho bem feito ali. Agora, e ele não, o paciente trazer, o funcionário trazer isso para o médico. Então, aí eu fui lá, inclusive entrei em contato, pedi para guardar, fui lá, entrei em contato com o RH e tal, perguntei da questão se estava precisando de algum de enquadramento ou tal, e sim, o objetivo da empresa foi esse. Aí eu fiz o trabalho ali e falei pro funcionário, era um menino de 19 anos, falei, você tá de parabéns de ter entrado na empresa. Agora, eu vou te pedir desculpa do meu colega lá que te atendeu primeiro, tá? Não fica, às vezes, com vergonha de falar, mas você tá de parabéns e eu peço desculpas por isso. Porque isso deveria ter sido feito logo no começo, ali da antes, inclusive, de encaminhar um exame ocupacional. Mas, enfim, chegou até lá e não foi feito pelo médico. E pronto, aí aí ele falou para mim assim, não, é porque eu fiquei com vergonha, eu com medo de não conseguir o emprego. Isso me doeu, sabe? Isso me doeu. Não, eu fiquei com medo por isso que eu não falei. Aí eu falei, não tem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum, você pode ficar tranquilo. Você vai ser muito bem-vindo da mesma forma dentro da empresa. Ele saiu de lá chorando. Então, olha umas coisas que às vezes o funcionário passa, mas que às vezes não chega no RH. É Entende? verdade, é verdade. Eu queria trazer uma outra pauta aqui, que eu acho também bem importante, em relação ao risco do negócio, né? Porque é o seguinte, um funcionário comete um erro. Tem vários exemplos que a gente já viu na internet, o segurança que foi racista,
e etc. Eu lembro de um caso famoso aí que teve lá numa creche, que na verdade a funcionária, eu não sei que lá, a professora maltratou lá a criança, alguma coisa nesse sentido. E eu vejo, às vezes, que o pessoal, os funcionários, às vezes pensam assim, meu funcionário ganha muito em cima de mim, a margem é muito grande. Mas eu vejo que o funcionário, ele não tem um ponto que eu considero importante, que é o risco do negócio. Hoje, o máximo, mal, se um funcionário faz uma besteira, mal você consegue, às vezes, mandar o funcionário embora por justa causa. Mas a empresa, ela tem um risco de negócio tremendo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Porque, assim, eu não sei quem foi, foi o Wesley, o Sérgio, que acabou sendo para jantar, ou foi o Gustavo, acho que foi em relação ao negócio da CLT, acho que foi o Gustavo, em relação, assim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, assim, o corpo de bombeiro, você pode montar, isso eu fiquei sabendo num filme, a história do filme é, os caras estavam tentando ser aprovados para aquela empresa se tornar a corpo de bombeiro lá de uma determinada região, ou seja, é uma empresa, é muito isso lá, você é uma empresa, então você é responsabilizado pelos seus atos, e lá não tem garantia nenhuma e todo mundo quer trabalhar lá. E eu vejo no Brasil existe essa questão ali do risco do negócio, quer dizer, o funcionário faz uma cagada, vou pegar assim, hoje eu sou um programador meu, faz uma baita de uma besteira, sei lá, deleta o banco de dados do meu cliente tem prejuízo, perde uma licitação lá de milhões. Cara, o máximo que eu vou fazer é o funcionário dar uma justa causa. Quem vai arcar todo o prejuízo sou eu. Queria saber a opinião de vocês. Eu acho isso injusto. Eu acho que o funcionário tem que ganhar mais, mas ele tem que absorver mais responsabilidade. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Para isso, ele tem que ser preparado e capacitado. Primeira coisa ele tem que saber o que ele tem que fazer, né? Tem que ficar muito claro o descritivo, né, de cargo, o que ele tem que fazer. É o que o Tony falou, a pessoa certa no lugar certo. E também Mas eu tô falando do erro, Carla. A questão não é saber. A questão não é ele saber, ele sabe o que tem que fazer, mas errar é humano. Mas às vezes o erro pode custar muito pouco para ele, proporcional ao que pode acontecer para a empresa. Então, mas se tiver claro para ele, Fábio, então, se tiver treinamento, mas aí entra treinamento, entra o trabalho do RH que tem que ser muito bem, líderes. O Brasil carece de líderes. Então tem que ter alguém de posição de liderança para justamente fazer o treinamento, tá ali do lado, tá acompanhando, aprendeu mesmo, faz para mim, deixa eu ver. Mas então, gente, mas mesmo assim, então, que o risco tem que ser embutido no valor do negócio, ou seja, olha só que o Tony, você falou muito, é isso eu que entendo, concordo. Risco. Você tem que jogar uma margem muito grande e o funcionário tem que estar ciente, mas o meu patrão está ganhando, eu produzo um produto lá, custa R$10, o meu patrão vende por 50, ele está ganhando 5 vezes mais do que eu, mas o funcionário não tem a visão do risco do negócio. E nem o preço da CLT. Porque se fosse direto ali o pagamento, resolveria muita coisa. Fábio, agora, tem a questão que eu sou contra o TSE, por exemplo, existir. O TST ainda precisa existir por um tempo. Ainda precisa no Brasil. Mas é uma coisa também que não vejo necessidade. Entende? Então tem que partir tudo do bom senso. Ô, Fábio, olha só. Eu convivo com empresários assim de várias partes do mundo. Tá? Esse negócio que você falou aí sobre a conta que tem que pagar por um funcionário ter errado alguma coisa, ter dado um prejuízo, aí veio o Gustavo e falou, não, porque vai ter que dar treinamento, não sei do que, ok? Eu vou dizer uma fala que um deles, um grande empresário mundial, falou comigo, entende? Ele disse assim para mim, quando um empresário vem fazer uma parceria comigo, eu pergunto assim para ele, quanto de dinheiro que você está disposto a perder? Se esse empresário falar assim para mim, eu não estou querendo perder nada, então ele não é um parceiro para ficar ao meu lado. Isso daí a gente pode jogar para as empresas. As empresas, elas não pensam que elas vão ganhar sempre tudo. Que jogando em cima do funcionário por um erro, mesmo que ele foi treinado, tem pós-graduação, é doutorado não sei das quantas e não sei das quantas, ele vai errar e às vezes aquele erro dele
gera milhões de reais de prejuízo ou gera milhares de reais em prejuízo. Eu acho que isso não tem que colocar na conta do funcionário. Isso fica na conta do risco empresarial, aquilo que o Gustavo falou. Ô, Entendeu? Tony, Mas Entra o no risco funcionário tem que empresarial, porque saber se você disso. não quer ter risco, você vai fazer outra coisa, você vai ser, sei lá, você vai ser o funcionário público, né? Porque erra e o governo mesmo que paga, entende? Então, eu vejo por esse lado, entende? Não jogar em cima a culpa de um prejuízo e ter que colocar, de repente, valorar a empresa lá em cima para poder ela ter um caixa para poder, ela tem que ter o capital de giro, entende? Ela tem que ter dentro do seu plano de negócio um dinheiro relacionado para essas coisas e não jogar em cima do funcionário. Eu não sei se eu entendi errado, Por porque exemplo, eu fico Tony, por deixa exemplo, eu errado. trabalhei numa empresa de caminhão, eram 3 mil caminhoneiros, dentre eles, tanto transportava combustível, quanto era baú seco, baú refrigerado, bitrem, tinha de tudo. Então, prestava serviço para várias empresas, inclusive BRF, nos frios e tal, e por aí vai. Dentro do RH tinham 1.000 pessoas, tinha um posto de diesel com mais 5 funcionários e tinha uma mecânica ali na sede de mais 40 funcionários. Eu afastei um funcionário no dia e encaminhei para o RH. O RH, depois de 3 semanas, veio o RH pedindo para eu fazer de novo o encaminhamento para o INSS, sendo que eu nem faço encaminhamento para o INSS geralmente. É até dica aí que eu ia escrever no chat, encaminha direto para o CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Ainda mais você que está ali do lado do funcionário, muito mais do que o perito que vai atender o funcionário. Então, encaminhei, porque ele não poderia pegar caminhão naquele dia. Não poderia por conta de problema cardíaco. Era um senhor de 76 anos, acho. Ele não, 74 anos, tinha 40, 50 anos de caminhoneiro. Eu afastei naquele dia, só que o RH, eu fiquei sabendo que o RH amassou o encaminhamento e jogou fora. Eu achei estranho quando vieram me pedir de novo, porque eu fui atrás. Por quê? Tal. Marquei uma reunião com o diretor da empresa. Ele veio quase perdemos a linha ali. Porque o funcionário tinha tido uma colisão, foi a óbito e perdeu uma carga no valor de R$ 2.500.000. Uau. Então, aí eu perguntei, eu não vou fazer essa carta de novo. Aí eu falei, eu não vou fazer essa carta de novo. Isso aí eu não estudei para isso. O que aconteceu? Vai embora. Então, mesmo a gente querendo fazer o negócio certo ali, às vezes não se encaixa. Sai errado. Em algum momento o negócio não vai dar certo. Acho que o Wesley E quer esse falar prejuízo ali pode ser também. milhões Se de você dólares. fala ali, mas aí foram tentar descobrir quem que amassou enquanto era a minha comunicação ali direto para encaminhar para o Instituto de Segurança Social. Tem o Wesley quer falar ali, Sim. fala Wesley. Não, E liberaram o cara, entendeu? Para ir. Vai lá. Vai dar nada, não. não, tranquilo. Eu só queria pegar aí o ponto lá que o Fábio estava falando,
foi até para responder a pergunta que ele fez ali, e depois o Tony complementou. E até para eu manter a coerência, eu vou voltar lá no mesmo ponto. O que eu falei lá do caixa do supermercado. Se ele não está disposto a levantar a mão quando o carrinho cheio está vindo, depois ele não pode lá reclamar que ele não foi promovido, tal, porque ele não estava disposto a seguir a regra do jogo, que é se esforçar mais para crescer. Da mesma forma, quando o empresário resolveu ser empresário, ele sabia que tinha um risco do negócio, né? Sim, Se fosse sim, confortável ser CLT, ele mandava um currículo, ia lá ser CLT e muito bom. Quando eu resolvo correr o risco de ter meu negócio, e eu já fiz isso, tá? Eu sei que tem um risco. E eu estou correndo esse risco porque, em tese, o risco me proporciona também, talvez, ganhar mais, realizar o meu propósito, o meu sonho, enfim, outras coisas. E quando eu escolho trabalhar para alguém, eu tenho lá uma certa segurança de legislação, tá? Tem alguns ônus, né, que são proporcionais às minhas escolhas. Então, lembra lá no começo, quando eu disse que para mim aí não tem um malvadão, nem um preguiçoso, nem alguém que seja nessa eu também acho. relação inocente ou culpado? É isso que eu quero dizer. Cada um fez suas escolhas na vida e sabia a regra do jogo das escolhas que fez. Isso. Sim, Então, neste sentido que eu quis dizer, é, não tem certo ou errado. Mas se a gente escolhe uma coisa, aí tem um comportamento certo ou errado de acordo com a escolha que eu fiz. Se eu escolhi ser funcionário, eu sei que para eu ganhar mais, eu vou ter que me dedicar mais, vou ter que passar por puxa-saco, vou ter que fazer coisas que não estão na descrição da minha função, porque para eu ser visto e poder ganhar mais, fazendo o empresário ganhar mais, porque não existe essa relação filantrópica. O empresário só Mas vai aí entra a passar mais. questão ética, Wesley, que eu tinha trazido. Não, mas só para eu concluir, Gustavo, eu Claro. aguardei aí você falar. Então, assim, o empresário ele vai me pagar mais no momento que ele julgar que eu mereço ganhar mais porque eu estou fazendo ele ganhar mais. E o empresário, ele quando ele escolheu ser empresário, ele sabia que ele estava sujeito a certas legislações, a certas regras. E quando eu corri o risco de ser empresário é porque eu imaginei que mesmo com essas regras, mesmo com essas coisas, eu teria um lucro maior do que ser funcionário. Então, quando eu quis colocar essa situação, eu acho que a gente não pode responsabilizar os outros pelas nossas escolhas, muitas vezes, né? Então, esse é meu ponto. Eu já tive em todos os lados aí. Eu já fui um funcionário CLT, hoje eu sou funcionário PJ, já tive minha própria empresa, e em cada lugar desse que eu estive foi por minha escolha. Então, eu não entrego a responsabilidade das minhas escolhas a outros. É esse ponto. Entendo quem faça, mas eu prefiro me responsabilizar pelas minhas escolhas. E eu já tive em todas essas posições. Eu só um comentário, eu trouxe essa temática ali. Primeiro, o título foi provocativo mesmo, viu, gente? É realmente para causar. Porque é o seguinte, às vezes o funcionário não tem essa visão. Às vezes o funcionário, ele, cara, o meu patrão está ganhando muito em cima de mim. E aí justamente existe a questão do risco negócio. E se a gente for ver bem, a gente está quase se encaminhando para o final aqui. Normalmente a gente termina às 9 horas. O que a gente falou aqui, trazendo um resumo, é aquilo que foi debatido aqui. O que você acabou de falar, Wesley, falta um conhecimento dos dois lados. Falta o funcionário, uma coisa que a Carla fala, o funcionário ter a visão da dor do dono, e o dono também, na verdade, e aí eu falo quase todo o programa, toda segunda-feira sobre isso, ter justamente uma metodologia de custeio e dados estatísticos para poder ter ferramentas para investir no funcionário, e consequentemente, ter benefício em relação a isso daí. Só Gente, isso, tem que ser ganha-ganha. Ganha-ganha, exatamente isso. A gente está quase se encaminhando para o final, é quase 9 horas. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A Sônia, vamos chamar a Sônia. A Sônia quer subir, a Sônia não falou ainda. A Sônia entrou agora. Bora, Sônia. Sônia, Sobe aí. chamei a Sônia Força para o pra gente. palco aqui. Só agradecer por enquanto, Fábio. Só agradecer. Belíssima sala aí. Com certeza eu venho mais vezes. Sônia, Venha mais vezes. você entrou no Muito finalzinho aí. bom, muito bom. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Sônia, a doutor. palavra está com você.
Boa noite, Fábio, Tony, Carla. Obrigada pela recepção. Infelizmente, esse horário é um pouco cruel para mim, porque é quase 1 da manhã na Inglaterra, mas quando sempre posso, estou aqui. Vou ver se eu escuto o replay. Achei bem interessante essa temática, mas infelizmente eu não acompanhei o que vocês falaram hoje. Como foi hoje? Foi o patrão malvadão que ganhou ou o funcionário preguiçoso? Como o Wesley disse, nenhum dos dois. Você já participou de outros eventos aqui, né, Tony? Eu já vi uma vez ou duas no máximo aqui. Conheci vocês. Sim, sim. A gente conversou, acho que eu acredito sobre liderança, alguma coisa de comunicação. A gente conversou bastante com a Carla no momento. Foi isso mesmo. Que a Sônia, Carla estava aqui. comentamos até do patrão que não sabia que é patrão, que é o contribuinte. Verdade, É mas bacana, né? é uma questão de circunstâncias e referencial, né, de cada um dentro das suas posições. Acho que aí é bem versátil. Não, mas vai ficar gravado aqui, tanto nos canais do YouTube quanto aqui no Clubhouse também. E o Tony estava lembrando, segunda-feira passada, né, Tony? O Tony estava lembrando quando a gente começou, ficava só nós 4 aqui, né? Hoje, cada vez mais, está tendo mais pessoas. O número de visualizações posterior offline está cada vez crescendo, sinal que a gente está trazendo conteúdo relevante aqui para a sala. Gente, estamos chegando aqui na reta final. Eu já vou fazer minhas considerações finais aqui, deixar já minhas redes sociais. E aí vamos seguindo aqui na sequência aqui, eu vou dando mais ou menos a ordem. Bem, quem quiser seguir a KIC Brasil, só procurar a KIC Brasil lá nas mídias sociais, né? Curta lá o nosso canal, deixei o link aqui no chat. É interessante a participação de vocês, agradeço aí a participação de todos. E tenho certeza que segunda-feira a gente vai trazer um tema bacana aí. Passa agora a voz aí para Carla aí, fazer sua divulgação das suas redes sociais. Carla, tá com você aí. Carla tá aí? Carla, acho que não tá aí. Carla, daqui a pouco volta. Wesley, quer fazer sua consideração final aí? Pessoal, só agradecer aí o tempo e a paciência. Obrigado aí, é sempre uma oportunidade muito legal participar com todos. Acabei de pôr no chat ali a minha rede social e a rede social ali do podcast que eu tenho. Quem puder me dar a honra de seguir lá. Acho que eu e a Carla aí já estamos se seguindo ali no Instagram. Quem mais puder, será um prazer. Um abraço aí, até a próxima. Oi, Carla, Fábio, tá me ouvindo? agora tô ouvindo, pode fazer suas considerações aí. Quero agradecer porque foi uma discussão, não foi uma discussão, né? Foi um debate bem legal. Acho que quanto mais opiniões diferentes, mais agrega conhecimento. E eu quero agradecer, lembrando que estou à disposição para fazer o mapeamento comportamental, que o mapeamento comportamental ajuda nas duas pontas, né? Tanto para a empresa quanto para os colaboradores, para os líderes, e que é um diferencial hoje na liderança você, né, conhecer o perfil do teu colaborador e saber se realmente, como o Tony falou, né, se ele está no lugar certo, se ele está motivado, apesar que motivação é que nem banho, cada um toma o seu, mas quando você conhece o seu colaborador, você se aproxima mais dele, né? Então é isso, lembrar das motivações profissionais, então lembrar da maturidade, da autonomia, responsabilidade ao delegar. Então são todas essas ferramentas que eu utilizo diariamente. E o meu canal é o Instituto KB de Educação Corporativa e Coaching no YouTube, Instagram @carlacomkbarbosa.ikb e aqui também, né, no Clubhouse. Obrigadão a todos, ótima noite, obrigado por essa troca de conhecimento. Paula ficou quietinha hoje. Paula, quer se despedir aí? Oi, é que é muita gente falando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite. Paula. Gente, se eu começo a falar disso daí, vou longe. Mas fica para uma próxima aí. Gente, papo delicioso. Espero aí poder participar na próxima segunda, estar junto com vocês. Brigadão aí por tanto conhecimento, viu? Tanta coisa agregada aí. Obrigado, Paula. Gustavo, quer deixar sua rede social aí? Quer suas considerações finais? Não, rede social eu só tenho essa aqui mesmo e Twitter. Agora, de trabalho, informação assim, é Telegram e
E pouco WhatsApp, mais Telegram agora. Mas é só o Twitter mesmo, não tem rede social, não tem site, não tem nada, não. Beleza, a gente acha o Gustavo lá no Tem Twitter. a questão do vinho, mas prefiro não trazer agora ainda. Beleza, qualquer coisa deixa ali no chat ali pra gente A seguir gente ali. está trabalhando a nível nacional agora, mas a logística tá muito, vamos dizer assim, como é que eu falo? Tá pedindo muito, né? Tá cobrando as coisas que eu até entendo o sentido, mas tô negociando com outra questão da logística, mas tá indo. Deus quiser, vai dar certo aí para aplicar o negócio a nível nacional. Aí sim eu venho com o site completo. Beleza, obrigado. Tony, o Tony saiu? O Tony acabou saindo. Ah, não, Tony, deixa aí sua propaganda, Tony. Bem, a minha propaganda é agradecer aí essa participação maravilhosa, né? Eu gostei muito aqui do nosso debate, aprendi bastante, né? Voltem mais vezes. Se vocês são empresários, empreendedores e querem participar de um clube de empresários que fazem netweaving, que é o relacionamento comercial com relevância, reciprocidade, né? Vocês falem comigo, tá? Eu tenho um clube que tem brasileiros e estrangeiros que falam português, né? Em 14 países, né? Hoje deve entrar uma chinesa aí para fazer netweaving com a gente e aprender juntos, né? Isso aí é uma grande característica do clube INC, International Netweaving Club. Se você tem interesse de participar, vamos lá fazer netweaving juntos. Nós já tem 2 embaixadas, né? 2 cidades que já estão reunindo seus grupos de empresários especiais, digamos assim, né, para fazer netweaving. Então, se vocês querem conhecer mais sobre essa proposta mundial, tamo junto aí, viu? E eu faço mentoria de carreira também, viu, pessoal? Então, bora lá fazer netweaving e ganhar dinheiro junto, né? Que isso é muito bom. Não é ruim, não. Eu gosto. Um Verdade. abraço. Sônia, obrigado aí por ter entrado no finalzinho aí. Quer deixar sua rede social aí, Sônia? Obrigada, Fábio. Deixei sim no chat a landing page eu estou montando o site, né, que é o www.soniamelo.com. Para quem não sabe, eu sou fonoaudióloga e consultora, mentora e treinadora de comunicação e alta performance, vulgarmente falando, a oratória. Obrigada, gratidão. Estou sempre por aqui no Clubhouse e fazendo algumas salas. Obrigada, Tony, pelo espaço Obrigado. também. Obrigado, gente. Até a próxima. Eu esqueci de falar que a gente está lançando o sistema de gestão lá na KC Brasil, a sistema RP 19,90 mensal, no plano anual. Procurem lá, a gente conversa mais a respeito. Gente, obrigado o tema de hoje. Eu fiquei com muito medo aí que fosse dar muito, fosse ir para o lado político, graças a Deus não foi. Realmente ficamos dentro do que realmente importa. E obrigado a todos e até a próxima segunda-feira aí com o próximo tema aí. Boa noite a todos. Bacana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sônia, Carla, boa Paula, noite, Gustavo, Boa noite. Júnior, Fábio, Márcio, Domingues, Felipe, Márcia, Neide. Até mais.